Caros alunos, tudo bem com vocês? Olha só, já estamos entrando na nossa segunda semana de revisão, sendo que na primeira falamos sobre os conjuntos numéricos e agora vamos falar sobre os radicais. Vamos revisar os radicais. Vamos lá então. Começando por raiz enésima de um número real. Aqui está a representação. Estão vendo? Raiz enésima de um número real. O n representa o índice e o a o radicando do radical. E o símbolo, o símbolo que se parece um V é o radical. Então o radical é formado por índice, o símbolo, o radical e o a o radicando. E vamos relembrar rapidão aí. Disse para vocês que quando não aparece o índice, nós entendemos que vale quanto? 2. E qual é a importância do índice? O índice mostra quantas vezes nós temos que multiplicar o número por ele mesmo para obtermos o radicando. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7, ou seja, o 7 multiplicado por ele mesmo duas vezes, é igual a 49. Um outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 64. Se não aparece o índice, entendemos que vale 2. Raiz quadrada de 64 é igual a quanto? 8. Por que, professor? Porque 8 vezes 8, 64. E agora eu trago para vocês raiz cúbica de 64 e raiz sexta de 64. Observem que os radicandos são iguais, mas os índices não. Então, fiz de propósito para mostrar para vocês a importância do índice. Tudo bem? E vamos começar decompondo o 64. Me ajudem aí. 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Ou seja, 64 é o mesmo que 2 elevado à sexta potência. Certo? Então, fazendo a troca, substituindo 64 por 2 elevado à sexta, obtemos raiz cúbica de 2 elevado à sexta. E já aproveitando e fazendo a simplificação, vocês sabem que quando eu consigo dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, nós devemos fazer. E tanto 3 como 6 são divisíveis por 3. Façamos então a divisão. Logo nós temos raiz... Em relação ao índice, 3 dividido por 3, 1. E com relação ao expoente do radicando, 6 dividido por 3, 2. Certo, meus camaradinhas? Notem, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Quando o índice for 1, o radical desaparece. Logo, tudo isso nada mais é do que 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado sabemos que é quanto? 4. Pronto? Mais uma. Raiz sexta de 64. Como que fica isso, então? Raiz sexta, substituindo 64 por 2 à sexta. Temos esse modo aí. Quando o índice e o expoente forem iguais, cancelamos o radical. Logo, resposta 2. Perceberam? Raiz cúbica de 64 não é a mesma coisa que raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à sexta potência é 64. Certo, meus camaradinhas? Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo é 64. Tudo bem? Muito bem. Próximo assunto, simplificação de radicais.
Observem que se não aparece o índice vale 2, já estou cansado de tanto falar isso para vocês. E nós queremos simplificar. Acontece que nenhum número divide ao mesmo tempo 2 e 3, ou seja, o índice e o expoente. Nesse caso, é conveniente fazermos o quê? Já que o expoente é maior que o índice. Transformar esse 10 ao cubo num produto em que apareça expoente 2 para que nós possamos fazer a simplificação. Daí nós temos então raiz quadrada, e esse 10 ao cubo eu vou trocar por 10 ao quadrado vezes 10. Porque afinal de contas, se eu resolver esse produto, eu obtenho 10 ao cubo. Então estou trocando 6 por meia dúzia. Mas eu consigo com isso fazer a simplificação. Muito bem, distribuindo, colocando cada fator do radicando no seu próprio radical. Então nós temos raiz de 10 ao quadrado vezes raiz de 10. Índice e expoente iguais, anulo o radical. Anulando o radical, o radicando se torna externo. Daí 10 raiz de 10. Tranquilo, né, pessoal? Mais uma. Deixa eu mudar de cor aqui. Raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. Índice e expoentes não são divisíveis, são primos entre si. Quando não existe número que divida os dois, nós dizemos que eles são primos entre si. Afinal de contas, 3 e 7 são primos mesmo, né? Mas se aqui fosse 8, por exemplo, nós diríamos também que eles são primos entre si. Vamos lá, como que nós vamos fazer com esse 2 à sétima? Vamos fazer isso aqui, ó. Ixi, essa caneta está muito grossa. Raiz cúbica, vou trocar de caneta, tá? Essa caneta está muito grossa. 2 à sétima, eu vou colocar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Porque se eu resolver esse produto, eu obtenho 2 elevado à sétima. Vocês sabem que produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1, que se não aparece aqui, vale 1. Obtemos 7. Vamos fazer a distribuição? Me ajuda então. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo. E raiz cúbica de 2. O índice permanece, hein? Daí nós temos, simplificando aqui, 2 vezes raiz cúbica de 2. Ou seja, 4 raiz cúbica de 2. Certo, meus camaradinhas? Muito fácil para nós isso daqui, né? Vamos lá, introduzindo um fator externo no radical. Como é que a gente pega esse 2 que é externo e colocamos dentro do radical? Simples, elevando ele ao índice. Então isso nada mais é do que raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então observem que eu peguei esse 2 e elevei ele ao quadrado. Por que quadrado, professor? Porque se não aparece o índice vale 2. Daí nós temos então raiz quadrada, 2 ao quadrado 4 vezes 5, logo raiz quadrada de 20. Tudo bem? Mais uma. Fator externo, quem é o nosso fator externo aqui? 3 ao quadrado. A gente eleva ele ao índice para colocá-lo internamente. Daí nós temos então raiz de 3 ao quadrado elevado ao quadrado, tá? Elevado ao índice vezes o A. Logo, raiz de 3 elevado à quarta, o que nós temos aqui é uma potência de potência, e potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, vezes o A. 3 elevado à quarta, 81. Logo, 81A. Tranquilo? Muito bem. Mais uma, vamos lá. Só que agora nós vamos
fazer operações, começando pelas adições e subtrações. Quando a gente vai adicionar ou subtrair radicais, só podemos fazê-lo se eles forem semelhantes, ou seja, mesmo índice, tá bom? Então, para eu verificar se dois radicais são semelhantes ou não, eu observo os índices dele. Então, vamos lá. Se os radicais são semelhantes, e aqui porque raiz de 5 e raiz de 5 são idênticos. Nesse caso, nós fazemos a redução dos fatores externos, ou seja, 2 menos 7, e preservamos o radical. Assim, nós temos 2 menos 7, menos 5, raiz de 5. Estão vendo? Lembrando que, na redução de números com sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior. Muito bem. Mais uma aqui. Raiz de 27 mais raiz de 48. Bom, tem uma saída. Vamos fazer a simplificação e verificar se são semelhantes ou não. Mas temos que fazer a simplificação. Então, vamos simplificar 27 e 48, ou seja, decompor 27 e 48. Deixa eu fazer do lado aqui, me ajudem aí. 27 é ímpar, só dá por 3, que dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Ou seja, 3 elevado ao cubo. 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Ou seja, 48 nada mais é do que 2 a quarta, estão vendo aí? Vezes 3. Muito bem. Fazendo as devidas substituições, então temos... Vamos trocar o 27 por 3 ao cubo. E vamos trocar o 48 por 2 a quarta vezes 3. Transformando e fazendo com que expoentes seja igual ao índice, na medida do possível. Então, essa raiz de 3 ao cubo, eu vou escrevê-la assim. 3 ao quadrado vezes 3. Mais... Nessa outra raiz, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, para substituir 2 à quarta. Tudo isso vezes 3. Certo, meus camaradinhas? Distribuindo, colocando cada fator no seu próprio radical. Temos aqui raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Já nesse outro radical, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3. Certo, meus camaradinhas? Índice expoente igual simplifica. 3 raiz de 3. Índice expoente simplifica, índice expoente simplifica. Logo, 2 vezes 2 dá quanto? 4 raiz de 3. Olha que maravilha! Depois de simplificado, os radicais se tornaram semelhantes, ou seja, nós observamos que eles são semelhantes, né? Raiz de 3, raiz de 3. Logo, 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 são quantas raízes de 3? 7. 7 raiz de 3. Certo, meus camaradinhos? Um abraço e até a próxima!